Olá, Tchanan! Tá no ar o fim de papo desta terça-feira, dia 6 de agosto. Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Coisa que eu não vi desde 2008, quando eu estava lá em Pequim. A semifinal terminou assim: o Brasil ganhou daquelas campeãs do mundo e chegou à final em Pequim, a última vez que a seleção brasileira feminina de futebol chegou a uma final olímpica. Estamos perto disso, a não ser que os 19 minutos, os 15 minutos virem 20, tá 4-2 para o Brasil e tá no finalzinho dos acréscimos, mas tá difícil da agenda não se impor, hein? É Rebeca, é Raíssa, é Gabi Portillo, é Adriana, é Beatriz, é Larissa. Hoje, mais cedo, todas as meninas do vôlei. Tá difícil. Ontem eu não estava aqui com vocês porque eu apresentei um dos painéis da Casa UOL, que é um projeto do UOL na Olimpíada, sobre a força feminina. Como as mulheres que são tão protagonistas do Brasil nesses Jogos Olímpicos ainda enfrentam coisas que os homens jamais enfrentaram desde o Barão de Coubertin. A gente está vendo de novo, vamos testemunhar, falaremos muito, tem uma sorte de ter Mili Lacombe conosco aqui hoje, para falar dessa campanha fênix da seleção brasileira. Primeira fase ruim e uma segunda fase de mata-mata. Viva os mata-matas! Espetacular do time do Arthur Eli. A gente vai falar sobre isso, sobre a ausência da Marta, sobre o STJD da Olimpíada. E a gente vai falar dos mata-matas aqui, porque hoje abre os jogos de volta da Copa do Brasil. O Vascão vai receber o Atlético Goianiense, empatou lá 1-1. Não existe mais tempo já o gol qualificado. O Vascão abre essa tentativa de uma vaga nas quartas de final. A maioria dos jogos é amanhã e a gente vai debater as pretensões. O Melvin já fez 2-0 no Palmeiras, tá tranquilo. O De La Cruz não vai jogar, tá machucado. O Palmeiras precisa da volta do Estevão. Será que ele vai jogar? A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar do Corinthians. Meu Deus, o Corinthians que dá certo tá lá em Pequim. O Corinthians que enfrenta o Grêmio foi 0-0, mas tem outras prioridades. Vamos falar sobre ela, tá na nossa enquete. Deixa seu voto, já deixa seu like. Vou dar boa tarde para o Renato para votar na nossa enquete, para falar sobre o que os times deveriam fazer nessas quartas de final. São Paulo também está tranquilo, fez 2-0, o Flamengo fez 2-0, está tranquilo. Nessas quartas de final. Esse ano o calendário coloca a Copa do Brasil mais alongada. Será mesmo que os times precisam abrir mão de alguma coisa? Boa tarde, Renato. Boa tarde, Marília. Boa tarde, Marco Antônio. Boa tarde, Mili. Marco Antônio de boné, rapaz. Eu tomei um susto quando eu li o Marco Antônio de boné hoje aqui. Vou arrumar um chapéu para fazer um programa aqui também. Mas olha aqui, falando sério, eu acho que o Corinthians tem que focar em não cair. O grande campeonato do Corinthians até não conseguir não cair esse ano, né? Porque, vou te contar, com o presidente que ele tem, não cair já é um título sensacional e está de bom tamanho. Mili Lacombe, eu vou chamar você, vou deixar você ficar de olho lá também, né? Porque se for mais 15, faltam 15, 50 segundos já, mas os árbitros na Olimpíada são inimigos do fim, né? 15, mais 4, mais 12, mais 27. É quase um bingo, a gente nunca sabe o número que vai aparecer. Mas queria que você já desse um pitaco, né? Acho que quem quis acompanhar a Olimpíada da seleção feminina também teve que acompanhar as colunas da dona Mili, até o técnico da seleção brasileira. Pois é, Marília. Eu acho que a gente hoje jogou cumprindo sim o nosso destino de ser grande, né? Essa mulherada joga muita bola. Ela joga muita bola. E o que a gente fez contra a Espanha no primeiro jogo não é o Brasil, né? A gente jogou apequenadamente para trás, recuadas, tentando só não tomar gol. Hoje não. Hoje foi um Brasil, mesmo sem Marta e Tamires, um Brasil que soube parar essa Espanha, soube contra-atacar, usar a velocidade da Jennifer, da Portillo, da Priscila. Foi um Brasil imenso hoje, né? E sim, vamos de novo para uma revanche contra os Estados Unidos. Agora é a hora, gente. Agora é a hora da gente colocar nossa bandeira lá de novo em cima da bandeira deles. Yes, we can. Eu tava lá. Yes, we can. Can de camel, like can de can. A gente pode, em Pequim, eu estava lá, né, nesse jogo que o Brasil perdeu, né, por 1-0 naquela ocasião, e ficou com a medalha de prata. Bodão, eu acho que você está super cool com o seu boné, eu acho que está super moderno, mas eu quero saber se isso é, sei lá, algum tipo de mandinga, para ver se as coisas mudam lá na São Jorge 777. É o boné da sorte ou o Corinthians, na nossa enquete, deveria focar no brasileiro para ficar no G16? Olha, se o boné dá sorte, eu não tirarei mais o boné, viu? Mas não é por isso, não. Estou escondendo um machucadinho aqui na testa, não é nada.
mas para poupá-los eu resolvi pôr o boné. Aliás, eu gosto de andar de boné. A situação do Corinthians é aquela. Vai lutar para não cair com muita dificuldade. Não é técnico, não é nada. O elenco é complicado. A diretoria é uma confusão, uma incompetência. Agora eu vibrei demais com as meninas hoje. Que maravilha chegar numa final desse jeito. Estou exultante com o futebol feminino do Brasil. Que melhorada, que virada total o futebol feminino. Parabéns às mulheres. As mulheres estão sensacionais nessa Olimpíada. Não fosse as mulheres, não teria graça essa Olimpíada. Que espetáculo. Parabéns vocês, todas as mulheres. Estou com vocês. Os 15, Mili, já viraram 16 e 30. É o inimigo do fim. Deve ser muito legal apitar jogo na Olimpíada, porque não acaba nunca mais. É tipo hora essa, deve ter banco de horas da arbitragem. Aliás, vai ter uma revanche brasileira. Se nós, brasileiros, estamos bravos com os árbitros da Olimpíada, por causa do surf, que somos todos especialistas, que ontem roubou a Tatiana, o japonês que roubou a Tatiana, o outro que roubou a Rebeca na trave. Então a gente achou que todo mundo roubou todo mundo. Mas Ramon Abate vai apitar a final masculina. Eu não sei se a gente conta ou deixa eles descobrirem, mas a final do futebol masculino será apitada por um árbitro brasileiro bem feito. Não acabou. Acabou, Mili. Queria que você fizesse aqui. Acho importante, de todas nós aqui do All Sport, eu recomendo, assino embaixo, invejo como você, de forma perseverante, não agora que está na modinha, não agora que está na final da Olimpíada de novo, mas acompanha e pode falar com propriedade, sem ser clubista, sem ser pacheca, com toda a evolução que essa seleção teve durante a Olimpíada, e sim, mereceu críticas, porque atletas femininas podem receber críticas, mas chega uma final enorme. Grandonas, esse é o adjetivo, grandonas. Chegam imensas mesmo. Eu acho assim, a maior injustiça do esporte hoje é essa seleção feminina não ter nenhum ouro, nenhum título de Copa do Mundo. E por que é injustiça? Não é porque a CBF investe um monte e elas não conquistam. Muito pelo contrário. É porque quando a CBF não investia, quando era tudo mato, essas mulheres fizeram o impossível. A geração da Cici fez o que era impossível. Jogou bonito para o mundo ver, com roupas da seleção masculina, com roupas que a manga curta era quase uma manga longa nela, porque não havia uniforme para a seleção feminina. 2004 e 2008, o Brasil chegar às finais foi um milagre. Então, sim, é justiça poética que a seleção feminina vá de novo disputar uma final. É justiça poética que a Marta tem a chance de encerrar a história dela como a melhor jogadora de futebol de todos os tempos, disputando uma final olímpica. Seria simplesmente lindo que ela colocasse um ouro, né, antes de fechar as cortinas da carreira dela. Então, o que aconteceu hoje foi realmente imenso. Elas foram grandonas, sim. Foi um outro time em relação ao que jogou o primeiro jogo com a Espanha. A Espanha jogou muito mal, né? A Espanha, o melhor time do mundo, na minha opinião, jogou muito mal. Elas estavam praticamente irreconhecíveis. Mas quanto disso não se deve à postura do Brasil, que marcou a saída de bola, que marcou o campo inteiro, que deixou 3 atacantes. Deixou a Priscila, deixou a Portilho e deixou a Jennifer, esperando um erro ou esperando um lançamento. E a Yá foi imensa. Yasmin, que joga de zagueiro e joga na lateral, imensa. A Lorena pega tudo. Então, gente, assim, só essas mulheres sabem o que elas tiveram que enfrentar para chegar onde elas chegaram. Quando a gente criticou, é porque a gente sabia que elas podiam mais. Alguns homens não suportam que mulheres critiquem, né? Porque homens também criticaram. Nossos colegas criticaram. Nenhum deles foi citado na coletiva de imprensa pelo Arthur Elias. Nós fomos. Então, mas a gente pode criticar também, né? A gente pode e deve criticar quando cabe, né? E agora cabe o elogio. Porque, olha, alguma coisa me diz que é a revanche, Marília, é a vingança. Eu acho que essa geração vai voltar com um ouro pra gente. Tem uma discussão, né? O futebol feminino ainda não tem o público que ele merecia ter no Brasil e nem do ponto de vista para a gente poder criticar com embasamento, como a Mili acabou de fazer, e nem por interesse mesmo. Mas um personagem existe para o brasileiro desde sempre, e esse personagem é a Marta, ausente nos últimos 2 jogos por conta de uma expulsão contra a Espanha lá na primeira fase. Então, ela não fez o jogo contra a França, que foi um jogaço também,
reativo, defensivo, que coisa maravilhosa. 1-0. E hoje também ela não jogou, porque a suspensão dela era de 2 jogos. E imagina a CBF, o rapaz da CBF indo lá reclamar de arbitragem. Eu até entendo que não é boa da FIFA, mas tem que ser muito cara de pau para a CBF reclamar de uma suspensão do STJD da Olimpíada. De qualquer forma, agora ela está liberada. E a discussão nas redes sociais de quem não entende patavinas ela deve ou não deve jogar. Acho até que ela não vai sair jogando, mas o Brasil teve 2 boas baixas, né? Importantes baixas por jogadoras machucadas, e obviamente que a Marta não pode ser a 15ª opção. Então, eu queria que vocês falassem a percepção de vocês sobre esse personagem que ressurge. Se a Copa do Mundo merecia o Messi, será que a Olimpíada não merece a Marta? É parecida a situação, né? É bem parecida. O Messi também já estava no ocaso da carreira, né? Embora depois ainda continue fazendo algumas coisas, né? Inclusive em Copa América, essas coisas. Mas a Marta seria, isso sim, seria lindo a gente ver, depois que, no auge, ela conseguiu chegar à final, mas não ganhou. Imagina agora, já no perigeu da carreira, né? Ela conseguir, seria poeticamente uma coisa linda. Mas eu tenho a sensação, na mera sensação, não tenho informação nenhuma, de que o Arthur Elias não vai colocá-la para jogar de cara. Ela provavelmente vai entrar, ainda mais se o Brasil estiver ganhando. Ela vai entrar até para levantar essa taça que ela merece muito. Mas acho difícil que ele comece com ela jogando, porque não sei se é um exagero dizer, mas a sensação que dá é que o time encaixou mais sem ela. Conseguiu as 2 grandes vitórias sem ela, né? A primeira contra a França, que foi um jogo que eu acho que nem o Brasil jogou tão bem, mas conseguiu a vitória no contra-ataque, reativo, como você tão gosta, Marília. E hoje que foi absolutamente dono do jogo, né? Do início ao fim. É bem verdade que a Espanha me lembrou o Flamengo dos tempos caóticos dele. O Júlio César, goleiro do Flamengo, fez um gol contra, exatamente assim também. Chutou a bola no Fabinho, que está hoje em dia no Corinthians, a bola pegou no cucuruto do Fabinho e entrou. E foi gol contra também. Hoje, quando a menina fez isso no jogo da Espanha, eu digo, gente, Flamengo fazendo escola mundial. Mas aquele gol foi só o início, né? Porque depois o Brasil se fartou, inclusive. Foi 4-2, mas o Brasil poderia ter ganho de 6, sem a menor dúvida. Tantos foram os gols perdidos, chances claríssimas perdidas, né? Mas então eu acho que sim, acho que seria poeticamente lindo. Agora, o time americano é complicado, né? Não vai ser não tende a ser uma final fácil, não. Bodão, quer dar seu pitaco? Olha, eu acho que a Marta merece todas as homenagens, todas as homenagens. Seria lindo, merecido ela ser campeã do mundo, mas se eu sou treinador, não boto ela no começo do jogo. Eu acho que uma das melhoras do Brasil foi pela saída da Marta. Não uma questão dela individual, mas a questão do sistema tático. A Marta perdeu a velocidade, ela não tem aquele rush espetacular que ela tinha. O Brasil hoje jogou atrás, marcou bem, explorou muito bem os lançamentos de longa distância e foi aí que o Brasil foi encontrando a vitória. Então, ótimo ter a Marta no banco para usá-la quando necessário, mas acho que o time cresceu muito. Um sistema de contra-ataque muito bem feito, muito bem elaborado. Arthur Elias, que estava sendo xingado por todo mundo no começo, acho que ele caiu na consciência. As meninas entenderam, todos os méritos para ela, todos os méritos para o time, atuações individuais fantásticas. A goleira Lorena é excepcional, excepcional. Para mim, eu vi vários jogos, eu vi todos os jogos do Brasil, acho que é a melhor jogadora da Copa, da Olimpíada até agora, é a Lorena. Lorena garantiu vitórias, defesas excelentes, uma segurança total. Eu na questão da Marta, eu seguraria ela no banco como um talismã importantíssimo. Marília? Ni, eu queria que você falasse sobre essa polêmica, né? Porque para a maioria das pessoas, a ausência dela viabilizou o jogo. Daí já parece uma falácia, né? Porque se fosse por conta do jogo reativo, que ela não é mais forte fisicamente, hoje já não foi assim. No primeiro tempo em que o Brasil passeou, ela no meio de campo poderia ter feito uma função diferente. Não dá para saber o que o Arthur Elias vai pensar para a final, mas de fato é uma questão, volta ou não volta a Marta? Então, vamos aos fatos. Primeiro jogo dessa Olimpíada, a Marta voou.
fez, assim, foi ela que deu o passe para o gol. Sem ela, o Brasil não teria ganho aquele jogo. Sem ela, provavelmente, o Brasil estaria fora das Olimpíadas. Segundo jogo, ela voou. O Brasil estava ganhando de 1-0. Arthur Elias tira ela aos 42, 40, sei lá, do segundo tempo. O Brasil toma virada. São fatos. Terceiro jogo, ela faz o inexplicável. Ela sai como vilã. Ela faz uma falta que todo mundo sabe que não dá para fazer porque você vai ser expulsa. Então, a maior do mundo sai como vilã. O Brasil joga pessimamente sem ela. Eu acho, é a minha opinião, vou discordar dos nossos caros colegas e de quem acha que ela não deveria jogar. Porque isso que eu falei agora são fatos. Hoje, no jogo de hoje, com esse meio-campo que a Espanha entrou, se tivesse Marta, teria sido 7-1. Teria sido o nosso 7-1. Ela acabaria com o jogo. Se eu tenho a Marta, como o Messi, eu armo o time em volta dela. Se ela jogar 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, tudo bem. É isso aí que eu vou ter de Marta. Então, se eu sou o Arthur Elias, até porque os Estados Unidos devem estar esperando que ela não venha, eu venho de Marta. Eu venho com Marta. A gente já não tem a Tamires. A gente já não tem um pilar. Eu venho com a Marta. Ela vai jogar um tempo só? Tudo bem, é o que temos de Marta. Mas eu acho que a inteligência dela é necessária para esse jogo de saída e não para correr atrás. Porque é isso, ela não vai buscar resultado. Ela não vai correr atrás. Não é ela que vai marcar. Né? Então, eu entraria com ela na boa. Eu entraria com ela precisando do resultado. Porque vai ser parada duríssima. Pois é, o Brasil está na final olímpica depois de 16 anos, a última havia sido em 2008. Muitas pessoas vão contar a história dessa trajetória heterodoxa, né? A gente gosta aqui de processo, de caminho, de tempo de trabalho, de técnico estrangeiro, papapá. E talvez a história da seleção feminina que volta, de fato, com uma medalha, o que não acontece há muito tempo, ela tem uma história diferente e talvez a gente tenha que se ater ao que deu certo. Não significa que mudar de técnico sempre é bom, mas às vezes é. Não significa que técnico brasileiro é sempre ruim, às vezes é bom. E não significa que foi a CBF que achou a solução de todos os problemas do futebol feminino no Brasil. É bom separar os potes, porque quando eu estou de rabo de olho aqui, eu já estou vendo vários pais da criança. E os pais da criança são outros. A gente vai mudar de assunto para o mata-mata daqui, mas eu espero que vocês sigam vendo o nosso programa olímpico sobre isso e sigam, a partir de agora, com esse chamariz que a Olimpíada dá para tantos esportes que normalmente a gente não acompanha, que a gente passe a olhar para esses esportes com um olhar mais simpático, mais até patriota, que a gente não consegue olhar para a Selecinha. Hoje tem Copa do... Qual?